Mensagem de Earl Nightingale. O propósito dessa gravação é comentar e tentar condensar um dos livros mais incríveis que foram escritos, Pense em Riqueza, de Napoleon Hill. Sem dúvida, esse livro tem exercido grande influência na vida e realizações de fortunas de mais indivíduos do que qualquer outro livro do gênero. Em todo o mundo livre, existem atualmente milhares de pessoas que têm triunfado em todas as linhas de trabalho, que estão onde estão hoje porque um dia encontraram e compraram um exemplar de Pense em Riqueza. E elas poderão te afirmar isso. Descobri pela primeira vez esse notável livro no ano de 1949. Foi de enorme ajuda para mim. Me ajudou a decidir de uma vez por todas como eu alcançaria meu objetivo. Unificou o meu pensamento e me abriu um caminho reto e claro até o ponto que eu havia decidido chegar. Um dos meus melhores amigos, que encontrou o livro há alguns anos, ficou tão fascinado pelo seu conteúdo que permaneceu em casa durante 3 dias lendo e digerindo seu conteúdo. Atualmente, ele ocupa a posição mais alta dentro do segmento em que trabalha. Tenho visitado escritórios de altos executivos e escutado dirigentes de empresas mundialmente famosas, alguns deles com idade suficiente para serem meus pais. Todos me disseram que chegaram aonde chegaram após terem lido Pense em Riqueza. Qual é o segredo desse livro tão incrível? Por que, entre tantos livros de desenvolvimento pessoal, ele tem se mantido como um dos melhores? Creio que para compreender o porquê, vocês teriam que conhecer Napoleon Hill tanto quanto eu. Com certeza, ele não foi o primeiro homem que se rebelou contra a pobreza e contra a interminável luta ante a falta de orientação que via em seu redor, quando ele ainda era jovem. Nem tampouco foi o primeiro a escrever sobre o assunto, mas possuía 2 habilidades únicas, altamente desenvolvidas, que raramente são encontradas no homem. A primeira era a maneira como focalizava seu tema. Napoleon Hill procurava soluções para o êxito da mesma forma que um cientista busca trazer à luz da razão um segredo da natureza. Tratava de descobrir as formas do sucesso da mesma forma que Thomas Edison investigava os processos para chegar à luz elétrica. Incansavelmente, implacavelmente, minuciosamente, até que a verdade que sempre esteve ali lhe foi revelada. Sua segunda virtude importante era a habilidade ou destreza para escrever sobre suas deduções, de tal forma que eram compreendidas intelectualmente num instante. Mas talvez, o mais importante para esse assunto em especial, é que eram compreendidas também emocionalmente. Quando a última página de Pense em Riqueza é lida, a mão que põe o livro na mesa é uma mão diferente. Essa pessoa agora se coloca de pé diante do mundo. É uma pessoa modificada. As situações angustiosas, cheias de frustração e autoimpostas, desaparecem. E agora o caminho está livre. É uma pessoa que possui agora uma singular capacidade de converter os sonhos em realidade, as ideias em fatos. O destino, a fatalidade, os maus efeitos das circunstâncias exteriores não mais o afetam. De passageiro do barco da vida, passou a capitão. Para entender esse livro, temos inicialmente de compreender a verdade simples, o princípio ou filosofia que se estende como estrutura básica da obra. A menos que, seja lá o que for que você construa, esteja baseado na verdade, acabará com a estrutura caída e espalhada ao seu redor, como a armadura dos antigos guerreiros. O que não é baseado na verdade não pode sustentar-se. A razão pela qual Pense em Riqueza tem resistido à prova do tempo é porque repousa sobre uma base ampla e sólida, da qual se origina todas as realizações do homem. O fato puro e imutável de que tudo começa com uma ideia. Uma filosofia baseada no fato de que a riqueza de qualquer tipo começa com o que o autor chama de o estado da mente. Pode-se começar sem nada mais que pensamentos, ideias e planos organizados. Os pensamentos são fatos, fatos incrivelmente poderosos quando se agregam a propósitos, persistência e um desejo ardente de transformá-los em objetos materiais ou riqueza. Sendo a riqueza o que quer que você deseje. Os sábios têm dito há muitos séculos, e recentemente um deles escreveu: a verdade é que a mente humana é um organismo tão real como qualquer músculo do corpo, mas muito maior em força e potencial. E assim como a fibra muscular, pode reforçar-se para conseguir conquistas inimagináveis. Essa é a verdade na qual se baseia Pense em Riqueza. Se você sabe o que quer, e se o quer com força suficiente para alcançar o tipo de persistência que não se pode conter, com toda certeza você conseguirá o seu ideal. Controlando sua mente, você controlará seu destino aqui na Terra. Tendo em vista os princípios acima, falaremos adiante sobre os famosos 13 passos rumo à riqueza, tal como Napoleon Hill menciona em sua obra.
lembrando sempre que riqueza é qualquer coisa que você possa desejar. Entretanto, antes, peço permissão para fazer 2 indicações importantes. A primeira é que é necessário ter em mãos um caderno todas as vezes em que se ouvir essa gravação, a fim de anotar os pontos mais importantes. A segunda é que essa gravação foi idealizada para seu uso pessoal, acompanhando sua própria e estimulante jornada. Usar essa gravação para um grupo resultará apenas em auxílio temporário. Assegure-se de ter seu próprio exemplar, a fim de ouvir essas orientações quando necessário, nos momentos especiais em que se sentir fora de rota. E agora, os 13 famosos princípios de Napoleon Hill. Primeiro princípio: desejo. Ponto de partida para todo sucesso. Primeiro passo para a riqueza. É aqui, precisamente aqui, que frequentemente tropeçamos num obstáculo. Algumas pessoas dirão: sei o que desejo, mas como consegui-lo? Mais tarde entraremos na questão da dúvida, mas de uma vez por todas, esclarecemos se é possível ou não alcançar-se o que se deseja com todo o seu coração. Creio que isso foi melhor expressado por Emerson, que escreveu: nada existe pelo capricho da natureza. O fato de existir um desejo indica que os meios para realizá-lo existem na mesma criatura que o sente. Em outras palavras, não poderíamos ter um desejo sem que fosse possível realizá-lo. Cada um de nós tem uma espécie de guia em nosso interior, e nossos desejos se modificam segundo nossa capacidade e inclinação. Não importa o que você deseja. Se você desejar com todo o seu coração, entenda de uma vez por todas que ele poderá e certamente será seu. Em Pense e Enriqueça, Napoleon Hill cita um exemplo após outro de que seu desejo ardente nada mais é do que uma espécie de retrato fiel do que você chegará a ser um dia. Portanto, determine agora mesmo em sua mente o que você deseja mais do que qualquer outra coisa, porque senão, como disse Helvécio, destruindo o desejo, destrói-se a mente. Todo homem sem paixão não tem em seu interior nem princípio de ação, nem motivo para agir. Uma boa forma de saber se você realmente tem um desejo ardente é examinar a maneira como procura alcançá-lo. Se você vai atrás daquilo que crê desejar como se estivesse ensaiando, com timidez, com intenção de ir só se for seguro, não tem absolutamente um desejo ardente. Nunca chegará à segunda base se ainda mantém um pé na primeira. Entretanto, se está disposto a queimar etapas atrás de si, dizendo de uma vez para sempre: isto é o que eu desejo, e eu farei de qualquer maneira, e jamais vou recuar, então você tem realmente o desejo que o conduzirá ao pleno sucesso. Com esse tipo de convicção, você será capaz de se levantar após os tropeços que lhe sucederem. As únicas pessoas que não cometem erros são as que nunca tentam nada. Os tímidos são como afluentes de um lado, nunca se aventuram ao mar amplo e profundo. Esses mesmos princípios atuarão sobre qualquer coisa que você deseje. Um lar harmonioso, uma carreira de sucesso. Digamos, por exemplo, que seu desejo seja obter mais dinheiro para cuidar melhor de sua família e prevenir-se para os anos futuros. Para obter sua parte na prosperidade que o espera mais adiante, Napoleon Hill oferece a você 6 passos práticos e precisos a seguir. Número 1. Fixe em sua mente a quantidade exata de dinheiro que deseja. Não é suficiente dizer desejo muito dinheiro. Seja preciso com relação à quantidade. Existe uma razão psicológica quanto a essa precisão, que será abordada posteriormente no próximo princípio. Número 2. Determine exatamente o que se propõe a oferecer em troca do dinheiro que deseja. Não é possível obter algo a troco de nada. Terceiro, estabeleça a data concreta em que terá o dinheiro que deseja. Quarto, crie um plano definido para concretizar seu desejo e imediatamente coloque esse plano em ação. Quinto, coloque todas essas ideias de forma clara no papel. A quantidade de dinheiro que deseja conquistar, o tempo limite para conquistar essa posição, o que dará em troca desse dinheiro. E descreva claramente o plano que você vai seguir para conseguir acumular esse dinheiro. Sexto, leia sua afirmação escrita em voz alta pelo menos 2 vezes ao dia. Uma vez imediatamente antes de deitar-se à noite e outra ao levantar-se pela manhã. Enquanto estiver lendo, sinta-se, veja-se, creia-se como se já tivesse o dinheiro, ou seja qual for o seu objetivo. É importante que você siga essas instruções ao pé da letra. Ouça diversas vezes essa parte da gravação, até que a conheça muito bem, pois o desejo é o mais importante dos 13 princípios. Esse capítulo do livro termina com as seguintes palavras: através de algum estranho e poderoso princípio de química mental ainda desconhecido,
O impulso do desejo é envolvido por algo que não reconhece palavras tais como impossível e não aceita o fracasso como realidade. O segundo princípio é a fé. Você jamais teria pensado em seu desejo principal se a fé não estivesse presente dentro de sua mente. Às vezes você poderá encontrar dificuldades em ter fé em si próprio, mas tenha certeza de que encontrará muita fé nesses princípios. Vejamos o que Napoleon Hill disse sobre a fé. A fé é um estado de espírito que pode ser induzido ou criado por meio de afirmações ou instruções repetidas na mente subconsciente, através do princípio da autossugestão consciente. A autossugestão consciente significa nada mais que uma sugestão que pode ser implantada por você mesmo. Assim como uma autobiografia é uma história escrita por uma pessoa sobre si mesma. Projetando a imagem mental de si mesmo, tendo em destaque seu desejo principal e repetindo tal ação de novo, isso resultará na fé de que necessita. A fé é vital para o sucesso. O imperador Napoleão Bonaparte disse uma vez: todo andaime religioso se desarruma como um edifício em ruínas ante uma só palavra: fé. Goethe afirmava: as épocas de fé são épocas frutíferas. As épocas de incredulidade, ainda que esplendorosas, são estéreis de todo o bem permanente. Na vida real, toda grande empresa começa a dar seu primeiro passo com a fé. Tenha a fé de que pode alcançar aquilo que busca, porque jamais você poderia ter se decidido se não pudesse alcançá-lo. Em seu capítulo sobre a fé, Napoleon Hill oferece uma fórmula para a autoconfiança. Primeiro, sei que tenho a capacidade de alcançar o objetivo de meu propósito definido na vida. Portanto, exijo de mim mesmo persistência, ação contínua para a execução. E aqui e agora, prometo executar essa ação. Segundo, percebo que os pensamentos dominantes em minha mente irão se reproduzir com o tempo em ação externa, física, e que de maneira gradual irão transformar-se em realidade física. Portanto, concentrarei meus pensamentos durante 30 minutos diários na tarefa de criar a imagem do que pretendo ser, criando assim em minha mente um retrato mental claro dessa pessoa. Terceiro, sei que através do princípio da autossugestão, qualquer desejo que eu alimente com persistência em minha mente buscará com o tempo a maneira, através de meios práticos, para alcançar o objetivo que há por detrás dele. Portanto, dedicarei 10 minutos de cada dia para exigir de mim mesmo o desenvolvimento da autoconfiança. Quarto, detalharei por escrito os objetivos principais e concretos de minha vida e nunca deixarei de tentar alcançá-los, até que tenha desenvolvido a autoconfiança suficiente para isso. Quinto, sei que nenhuma riqueza ou posição pode durar muito, a menos que seja erguida sobre a verdade e a justiça. Por isso, não participarei de qualquer atividade que não beneficie a todos os que dela participem. Terei sucesso ao conseguir a cooperação de outras pessoas, bem como em atrair o pessoal desejado. Induzirei outros a servir-me, através da minha boa disposição em servir aos demais. Eliminarei o ódio, a inveja, os ciúmes, egoísmo e cinismo, oferecendo amor a toda a humanidade, pois sei que uma atitude negativa com os outros nunca me trará sucesso. Farei com que os demais creiam em mim, pois irei crer neles e em mim mesmo. Ao reler Pense em Riqueza, para que eu pudesse escrever essa gravação condensada, esse grande capítulo sobre a fé me chamou a atenção. Particularmente com os exemplos de como alguns dos maiores homens do mundo têm realizado o que parecia ser impossível através da fé. Agora, resumiremos as instruções dadas no segundo princípio, fé, e as combinaremos com os princípios sobre autossugestão constantes no livro Pense em Riqueza. Primeiro, vá a um lugar tranquilo, talvez na cama à noite. Feche os olhos e repita em voz alta para que possa escutar suas próprias palavras. A manifestação escrita da quantidade de dinheiro que se propõe a acumular ou uma reafirmação cuidadosa do que possa ser sua meta, bem como o tempo limite para alcançá-la. Além da descrição do serviço ou mercadoria que se dispõe a dar em troca do que vai receber. À medida que põe em prática essas instruções, imagine-se já possuidor de sua meta. Suponhamos, por exemplo, que você se propõe a economizar o equivalente a $50.000 até o dia 1º de janeiro daqui a 5 anos, que se determinará a prestar serviços pessoais em troca de dinheiro como vendedor. A manifestação escrita de seus propósitos deve ser a seguinte. Escreva: no dia 1º de janeiro do ano específico, aconteça o que acontecer, terei em meu poder a quantidade de $50.000 que economizarei em quantidades diversas durante aquele período. Em troca desse dinheiro,
prestarei o melhor serviço possível em quantidade e qualidade, rendendo o máximo como vendedor de... Escreva aqui o produto que se propõe a vender ou qualquer coisa que você faça para ganhar a vida. Tenho certeza de que à época citada terei esse dinheiro em meu poder. Minha fé é tão grande que já posso ver esse dinheiro diante de meus olhos. Posso tocá-lo com minhas mãos, pois está à espera de passar para o meu poder. Tão logo eu preste o serviço que proponho desempenhar em troca dele. Estou preparando um plano para acumular esse dinheiro, e eu seguirei esse plano até que eu o receba. Segundo, repita isso pela manhã e à noite, até que possa ver claramente em sua imaginação o dinheiro que se dispôs a acumular. Terceiro, coloque uma cópia do que escreveu onde possa vê-la dia e noite, quando se deitar ou levantar-se, até que possa recordá-la perfeitamente. Ao se dispor a colocar em prática essas instruções, você estará aplicando o princípio da autossugestão. O quarto princípio é conhecimento especializado. Nesse princípio, Hill destaca um ponto muito importante. O conhecimento constitui uma força somente quando está organizado num plano concreto de ação e dirigido a um fim definido. Ele aponta no livro: antes que você possa estar seguro de sua capacidade de transmutar o desejo em seu equivalente monetário, necessitará de conhecimento especializado do serviço, mercadoria ou profissão que se dispõe a oferecer em troca de sua fortuna. Talvez você precise de muito mais conhecimento especializado do que tem, ou da habilidade que deve adquirir. Se for esta a situação, poderá resolver o problema mediante a utilização de um grupo de mente mestra. Mais tarde explicaremos do que se trata, mas por enquanto reconheça que tem de aprender tudo o que possa sobre sua especialidade. Assim, dedique parte do tempo a cada dia para assimilar mais e mais sobre o que você faz para o seu sustento. Frequente cursos que existam sobre o assunto e associe-se a pessoas que conheçam bem o negócio em que você atua. O quinto princípio é a imaginação. A imaginação é literalmente a oficina onde se formam todos os planos criados pelo homem. O impulso e o desejo recebem forma e ação mediante a ajuda da faculdade imaginativa da mente. Foi dito que o homem pode criar tudo o que possa imaginar. Como Napoleon Hill disse e ensinou, tudo que a mente humana pode conceber e acreditar pode ser conquistado. A única limitação do homem dentro do razoável reside no desenvolvimento e emprego de sua imaginação e da subsequente motivação para a ação. Os maiores dirigentes de negócios, indústrias e finanças, os grandes artistas, músicos, poetas e escritores chegaram a ser os melhores porque desenvolveram a força da automotivação. Aliás, um dos melhores livros sobre esse assunto, se não o melhor, é A Atitude Mental Positiva, de Napoleon Hill e W. Clement Stone. Eu sugiro que você obtenha um exemplar numa livraria o quanto antes. Enquanto você desempenha seu trabalho diário, pense constantemente nos meios pelos quais você poderia realizá-lo melhor, com maior eficácia. Pense nas modificações inevitáveis. Podem ser feitas agora? Se você se sente limitado, lembre-se das palavras do famoso arquiteto Frank Lloyd Wright. Ele disse: a raça humana construiu com mais grandeza quando maiores eram as limitações, e, portanto, quanto mais era necessária a imaginação para construir. As limitações parecem ter sido sempre as melhores amigas da arquitetura. Quando você construir o seu futuro partindo desse ponto de vista, não se preocupe com as limitações. Recorde que estas podem ser suas melhores amigas, posto que requerem imaginação, se tivermos que nos levantar acima delas. E como Beecher disse, a alma sem imaginação é como um observatório sem telescópio. O sexto princípio é planejamento organizado. Se você já decidiu qual é o seu desejo, qual é a sua meta, organizemos agora um plano para a sua realização, de acordo com um cronograma. Citarei novamente Pense e Enriqueça. Você já sabe que tudo o que o homem cria ou adquire começa sob a forma de desejo. Transforma-se depois do abstrato ao concreto, na oficina da imaginação, onde se criam e se organizam planos para a sua transição. Anteriormente, lhe foram dadas instruções para adotar os 6 passos práticos e definidos como seu primeiro movimento para traduzir o desejo que você possa ter em seu equivalente físico. Um daqueles passos era a formulação de um plano ou mais de um plano prático, concreto, através do qual aquela transformação pudesse ser efetuada. 1. Alie-se com uma ou mais pessoas, tantas quantas necessitar, para criar e pôr em prática seu plano ou planos para acumular o dinheiro que marcou como sua meta. Faça uso do princípio da mente mestra. Isso é importante. 2.
Antes de formar sua aliança de mente mestra, decida quais as vantagens e benefícios que podem oferecer individualmente aos membros do grupo que a formam, em troca de sua cooperação. Ninguém trabalhará de forma indefinida, sem alguma forma de compensação, ainda que esta não seja na forma de dinheiro. Terceiro, reúna-se com os membros de seu grupo 2 vezes por semana, pelo menos, e com maior frequência se possível, até que tenham aperfeiçoado o plano ou planos para a concepção de sua meta. Quarto, mantenha uma harmonia perfeita entre você e cada membro de seu grupo de mente mestra. Tenha em mente 2 fatos. Primeiro, você está comprometido em um empreendimento de importância vital para você. Para obter sucesso, você tem que manter-se focado em seu plano. Segundo, você deve ter a vantagem da experiência, instrução, capacidade e imaginação naturais de outras mentes. Isso está em harmonia com o método seguido por todas as pessoas que têm se sobressaído da média. Dedique-se a isso até que tenha um plano formal bem organizado para alcançar seu objetivo. Dessa forma, você nunca estará confuso ou pensando no que deve fazer em seguida. A cada manhã saberá com exatidão o que vai fazer e por que o fará. É nesse capítulo de Pense em Riqueza que Napoleon Hill fala das 11 características que deve ter uma pessoa com liderança. Primeiro, coragem inabalável. Segundo, autocontrole. Terceiro, apurado senso de justiça. Quarto, exatidão na decisão. Quinto, precisão nos planos. Sexto, hábito de fazer mais do que recebe como pagamento. Sétimo, personalidade agradável. Oitavo, simpatia e compreensão. Nono, domínio do detalhe. Décimo, boa disposição para assumir toda a responsabilidade. 11º, sentido de cooperação. O capítulo sobre planejamento organizado é um dos mais importantes do livro. Basta dizer que um homem sem plano é como um barco sem rumo, não tem para onde ir e sofrerá um desastre quase inevitavelmente. O 7º princípio é decisão. O domínio da procrastinação. A análise minuciosa de mais de 25 mil homens e mulheres que experimentaram fracassos revelou que a falta de decisão estava no topo da lista das 30 causas principais do fracasso. Isso não se trata simplesmente de teoria, isso é um fato. Procrastinação, o oposto da decisão, é um inimigo comum que todo ser humano deve superar. A análise de várias centenas de pessoas que haviam acumulado fortunas superiores a $1 milhão demonstrou o fato de que cada um deles tinha o hábito de tomar decisões com rapidez e modificá-las lentamente, à medida que houvesse necessidade de uma alteração. As pessoas que fracassaram em acumular dinheiro, sem exceção, quase sempre tinham o hábito de tomar decisões, se as tomassem, com lentidão, e depois as modificavam com rapidez e frequentemente. Ter um objetivo concreto torna mais fácil a tarefa de tomar decisões rápidas. Napoleon Hill citou vários exemplos. Um dos mais conhecidos é o caso de Henry Ford. Uma das qualidades mais destacadas de Henry Ford era seu hábito de tomar decisões concretas com rapidez e de forma definitiva, e modificá-las lentamente. Essa qualidade era tão pronunciada no Sr. Ford que lhe rendeu a reputação de obstinado. Foi essa qualidade que o impulsionou a continuar fabricando seu famoso modelo T, o automóvel mais feio do mundo, mas naquele tempo, o mais prático. Apesar de todos os seus assessores e alguns dos compradores insistirem para que ele o modificasse. Talvez Ford tenha demorado muito em fazer alterações, mas o resto da história é que sua firmeza de decisão produziu-lhe uma enorme fortuna, sem que fosse necessário modificar o modelo, e seguramente a companhia hoje não está pior por isso. Quando você tiver uma ideia, apegue-se a ela. As pessoas que fracassam em sua maioria geralmente se influenciam com facilidade pela opinião dos demais, deixando-se inclinar sem dificuldades. Permitem que os jornais e falatórios dos vizinhos pensem por elas, mesmo sabendo que as opiniões são as mercadorias mais baratas da Terra. Siga seu próprio conselho ao colocar em prática os princípios aqui descritos. Ao tomar suas próprias decisões e segui-las, não faça confidências a ninguém, exceto os membros do seu grupo de mente mestra. E tenha muito cuidado na seleção desse grupo, escolhendo somente aqueles que simpatizem e harmonizem totalmente com seus propósitos. Os amigos íntimos e familiares, ainda que isto não signifique que o façam constantemente, atrapalham com suas opiniões e às vezes o ridicularizam. Milhares de homens e mulheres arrastam consigo o complexo de inferioridade durante toda a vida, porque alguma pessoa bem-intencionada, mas ignorante, destruiu toda a sua confiança através de opiniões ou expondo-as ao ridículo. Se uma decisão merece algo, é que você deve agarrar-se a ela até que a tenha desenvolvido completamente. 8º princípio: persistência.
Napoleon Hill define persistência como a força de vontade. Força de vontade e desejo combinadas formam uma dupla irresistível. A persistência está para o homem como o carbono está para o aço. Em inumeráveis casos, a persistência tem sido a única diferença entre o sucesso e o fracasso. É a falta dessa qualidade, mais do que qualquer outra, que impede a grande maioria de triunfar. Eles podem até tentar algo, mas tão logo o caminho se torna áspero, desistem. A experiência com milhares de pessoas tem demonstrado que a falta de persistência é uma fraqueza comum à maioria das pessoas. É um defeito que pode ser vencido pelo esforço. Se você quer realizar um determinado desejo, tem que formar o hábito da persistência. As coisas parecerão difíceis, será como se já não houvesse razão para continuar. Tudo em você dirá que deve renunciar, que deixe de tentar. É aqui que os homens se distinguem dos meninos. É justamente aqui quando se recorre a essa milha extra e se continua adiante até que o céu se torne claro. E se veem os primeiros sinais da abundância que há de ser sua, porque você teve a coragem de persistir. Com a persistência, virá o sucesso. A persistência é um estado mental. Pode, portanto, ser cultivada. Como todos os estados da mente, a persistência se baseia em causas definidas, e entre elas encontramos as seguintes. Primeira, unidade de propósito, saber o que se quer. Segunda, desejo. Terceira, confiança em si mesmo. Quarta, unidade de plano. Quinta, conhecimento preciso, saber que seu plano é firme. Sexta, cooperação. A simpatia, a compreensão e a cooperação harmoniosa dos demais tende a desenvolver a persistência. Sétima, força de vontade. Oitava, hábito. A persistência é resultado direto do hábito. Nono princípio, poder da mente mestra. É nesse capítulo que Napoleon Hill descreve a importância de formar um grupo de indivíduos que simpatizem com o seu desejo. Talvez os indivíduos tenham planos parecidos. Um grupo de mente mestra pode ser formado de 2 ou mais indivíduos. Duas mentes que se unem nunca deixam de criar uma terceira força invisível, intangível, que pode ser comparada a uma terceira mente. Com a decorrência das reuniões, você perceberá muitas vezes ao estar discutindo algo com outra pessoa que de repente surgem-lhe boas ideias que são resultado dessa associação, ideias que nunca apareceriam sem ela. O mesmo sucede com a outra pessoa. Grande quantidade de boas ideias tem brotado de mentes individuais, como resultado de participação em grupo. Associar-se a pessoas para formar o grupo mental não deve ser confundido com o fato de deixar que outros pensem por você, mas é estimular o seu próprio pensamento através da associação com outras mentes. Ninguém sabe tudo. Quanto mais afins sejam as mentes reunidas, mais informações interrelacionadas estarão disponíveis. As grandes ideias são uma combinação de informações análogas. Assim, você deve escolher os membros de seu grupo com cuidado. Assegure-se que sejam pessoas que você respeita e que trabalha inconscientemente. Todos se divertirão muito e alcançarão suas metas mais brevemente. O 10º princípio pode ser chamado de entusiasmo. O entusiasmo provém da canalização de todas as energias corporais em termos positivos e inováveis. É nesse capítulo que Napoleon Hill descreve a importância da mulher. A mulher quase sempre auxilia o homem que luta pela concepção de metas. A opinião de Hill é de que praticamente todo homem que obteve êxito foi inspirado em grande parte por uma mulher. Quando as coisas andarem mal, e pode estar seguro que isso ocorrerá, em algumas ocasiões você se verá abandonado até pelos que você pensava que eram seus amigos. Mas se você conseguiu uma boa mulher, nunca estará só. Ela sempre o impulsionará a começar uma e outra vez se necessário, e lhe dará um novo entusiasmo que nasce de sua fé em você. Ter alguém a quem amar é ter alguém com quem compartilhar seu sucesso e realizações, que lhe felicite com o elogio que todos necessitamos de vez em quando. Um homem pode chegar a triunfar sem sua esposa e sua família, mas a plenitude da alegria se obtém através deles. Cuide de sua esposa e filhos como de seu maior tesouro. O 11º princípio tem a ver com a mente subconsciente. A mente subconsciente consiste em um campo de consciência no qual são classificados e registrados todos os impulsos do pensamento, que chegam à mente objetiva através de qualquer dos 5 sentidos. Da mente subconsciente, você pode aproveitar ou tirar os pensamentos como quem tira cartas de um arquivo. Ele recebe e arquiva impressões sensoriais ou pensamentos independentemente de sua natureza. Você pode voluntariamente plantar em sua mente subconsciente qualquer plano, pensamento ou propósito que deseja traduzir em seu equivalente físico ou monetário.
O subconsciente atua primeiro sobre os desejos dominantes que se mesclaram com as emoções como a fé. Sua mente subconsciente trabalha dia e noite. Mediante um procedimento ainda desconhecido para o homem, a mente subconsciente toma da inteligência infinita poder para transmutar de maneira espontânea o desejo próprio no seu equivalente físico, usando sempre os meios mais práticos mediante os quais pode alcançar seu fim. Não é possível controlar completamente a mente subconsciente, mas pode-se entregar a ela qualquer plano, desejo ou propósito, para que seja transformado em algo concreto. Ninguém sabe muito sobre o que chamamos a mente subconsciente ou mesmo inconsciente, mas sabemos que é incalculavelmente poderosa e que pode solucionar nossos problemas se a utilizarmos da maneira correta. E a melhor forma é manter na mente consciente, tão frequentemente quanto possível, uma imagem clara de si mesmo, como se já tivesse alcançado a meta desejada. Sabendo o que quer, defina-a com clareza e projete-a com emoção na tela de sua mente, e retenha. Veja-se fazendo e tendo as coisas que obterá depois de alcançado seu objetivo. Imagine isso tanto quanto possível, enquanto prossegue com seu trabalho diário, especialmente logo antes de dormir e assim que acordar. Ao fazer isso, seu subconsciente começará a conduzi-lo pelos caminhos mais lógicos para o objetivo que imaginou. Não lute contra ele, siga seus lampejos repentinos, as ideias que venham à sua mente, sabendo que é seu subconsciente tentando acessar a sua mente consciente. Se você prosseguir assim, ficará surpreso e encantado com as ideias maravilhosas que parecem brotar do nada. No princípio seguinte, falaremos mais sobre o sexto sentido que parece controlar a vida das pessoas, mas somente dos que souberam condicionar sua mente subconsciente. As vidas dos grandes homens e mulheres que parecem milagrosas para as pessoas normais não são mais do que a expressa satisfação de seus desejos ardentes, através de sua mente subconsciente. O tempo não significa nada para o subconsciente. Um homem poderia trabalhar com firmeza em sua profissão durante 40 anos e não conseguir alcançar o que é possível em 3 ou 4 anos, mediante a aplicação adequada desses princípios. Sua mente subconsciente não pode permanecer ociosa. Se você falhar em implantar desejos em sua mente subconsciente, ela irá se alimentar dos pensamentos vindos de sua negligência. Lembre-se que você vive no meio de todo o gênero de impulsos e pensamentos que chegam ao seu subconsciente sem seu conhecimento. Alguns desses impulsos são negativos e outros positivos. Você deve expulsar os impulsos negativos e ajudar a influenciar a sua mente subconsciente de maneira espontânea por impulsos positivos de desejo. Quando conseguir isso, terá a chave que abrirá a porta para o subconsciente. Bulwer escreveu: "O homem que triunfa sobre seu semelhante é aquele que muito cedo na vida discerne com clareza seu objetivo e caminha para ele habitualmente com todas as suas forças. Inclusive o próprio gênio não é mais do que a observação minuciosa reforçada pela consistência do propósito. Todo homem que observa atentamente e atua com firmeza converte-se inconscientemente em gênio. Há que se notar que foi dito inconscientemente. Saiba o que quer, decida de uma vez por todas o que haverá de ser seu. Mantenha-se firme em seu rumo, impulsionado pela fé, e seu subconsciente ou mente inconsciente fará o resto." O 12º princípio, citado em Pense e Enriqueça por Napoleon Hill, tem a ver com o uso do cérebro. Nada no mundo é mais lastimável do que a incompreensão da maioria das pessoas com relação ao potencial de seu cérebro, e das mentes consciente e inconsciente, às quais está conectado. Você tem em seu cérebro a força mais maravilhosa, milagrosa, inconcebivelmente poderosa que o mundo já conheceu. Se você tivesse acesso a toda a riqueza do mundo e pegasse apenas uma moeda, estaria fazendo mais ou menos o que muito provavelmente tem feito ao usar seu cérebro. Pegue como exemplo o fato do número de linhas que conectam as células cerebrais ser igual ao algarismo 1 seguido por 15 milhões de zeros. Calcula-se que existem de 10 a 14 bilhões de células no córtex cerebral. É inconcebível que esta intrincada maquinaria deva existir com o único propósito de manter as funções físicas inerentes ao desenvolvimento e manutenção do corpo físico. Esse é o mecanismo que nos deu o avião supersônico, os satélites artificiais, os foguetes que adentraram no espaço exterior, as artes, as ciências, etc. Tudo o que hoje sabemos, usamos e usaremos no futuro tem saído desta pequena massa cinzenta que todos nós temos. Você pode duvidar, ainda que por um momento, de que pode trazer a você e aos seus o que quer que deseja aqui na Terra? É evidente que não. Isso se você conseguir admitir que sua força é como a de um indivíduo que deixa de agir como aqueles que nem sequer pensaram nisso alguma vez.
Deixe para o cérebro o trabalho que você decidiu realizar e veja como ele o executa. O 13º e último princípio é chamado de o sexto sentido. O sexto sentido é o equipamento receptor através do qual chegam à mente ideias, planos e pensamentos, que às vezes recebem o nome de lampejos repentinos ou inspirações. O sexto sentido pode ser descrito como sendo o sentido através do qual a inteligência infinita pode e efetivamente se comunica com o indivíduo de maneira espontânea e sem esforço algum por parte deste. Esse princípio é o ápice de toda essa filosofia. Só pode ser assimilado, compreendido e aplicado depois de dominados os 12 primeiros princípios. O sexto sentido é aquela parte da mente subconsciente a que nos referimos como imaginação criativa. Também tem sido referido como a parte recebedora de ideias, planos e pensamentos, que são como flashes na mente. Esses flashes são chamados de inspirações. Por outro lado, torna-se difícil explicar o que seja para qualquer pessoa que não tenha dominado os demais princípios desta filosofia o que esses princípios representam, porque falta a essa pessoa o conhecimento e a experiência com os quais possa comparar o sexto sentido. O sexto sentido não é algo que possa ser ligado e desligado à vontade. A capacidade de empregar essa enorme força chega lentamente através da aplicação dos outros princípios que abordamos. Muitos indivíduos adquirem um conhecimento prático do sexto sentido antes dos 40 anos de idade. Entretanto, com maior frequência, é adquirido depois de bem passados os 50, porque as forças espirituais com as quais está intimamente ligado o sexto sentido geralmente não amadurecem e chegam a ser utilizadas, senão através de vários anos de meditação, de autoanálise e de pensamentos corretos. Todavia, nada nos impede que comecemos a desenvolvê-los desde agora, aplicando com entusiasmo os princípios que foram expostos até aqui. Lembre-se disso, o homem não pode criar nada que não tenha gerado antes sob a forma de um impulso de pensamento. A mente do homem imediatamente traduz isso em um equivalente físico, ainda que seja um pensamento voluntário ou involuntário. Afaste o temor de sua mente, concentrando-se na imagem mental de sua meta, seu maior desejo. Agora quero mencionar que Pense em Riqueza, como livro, tem recebido mais endosso de muitos dos maiores homens que já existiram do que qualquer outro livro do gênero. Todos esses grandes homens endossaram e usaram os princípios de Napoleon Hill. Citarei somente alguns. Os presidentes dos Estados Unidos, William Howard Taft e Woodrow Wilson. F. W. Woolworth mencionou que havia aumentado muito sua cadeia de lojas aplicando muitos desses princípios. Robert Dollar, que construiu uma grande companhia de navegação, escreveu: "Se há 50 anos tivesse usado essa filosofia, creio que eu poderia ter feito tudo o que fiz na metade do tempo. Eu sinceramente espero que o mundo a descubra e o recompense." Samuel Gompers disse: "O domínio desses princípios é uma apólice de seguro contra o fracasso." John Wanamaker, o príncipe dos comerciantes, escreveu: "Sei que seus fundamentos são reais, porque os tenho aplicado em meu negócio há 30 anos." Também o aplicaram George Eastman, o maior fabricante de câmeras fotográficas do mundo, Thomas Edison, Luther Burbank, Theodore Roosevelt, John D. Rockefeller e muito mais. Como é óbvio imaginar-se, as opiniões desses homens não poderiam ser compradas com todo o dinheiro do mundo. O que temos mencionado aqui pode mudar sua vida, pode trazer-lhe todas as coisas proveitosas que deseja na vida, para você e sua família. Afaste-se da média, da mediocridade, e enderece seu rumo de acordo com os sonhos de seu coração. Estes 13 princípios nunca o abandonarão, conforme você os utilizar. Sua grande oportunidade pode estar precisamente onde você se encontra agora. Siga essas instruções fielmente e o resultado aparecerá diante de você. A última recomendação de Napoleon Hill: não procure a oportunidade longe, assim a reconheça e aproveite-a onde você se encontra.